Quando se fala de Metal Slug, qual é a primeira coisa que você se lembra? Eu não sei você, mas eu lembro de mendigos que ficam esperando você para te dar armas novas. Querendo ou não, quando vamos falar de Metal Slug, não podemos deixar de comparar com o Contra, por causa da sua jogabilidade, e até alguns chamam o jogo de O Contra só que fácil. Metal Slug é uma franquia de games que se deu início nos arcades pela SNK, mas o que poucos sabem é que a história de produção do Metal Slug não se iniciou lá. Tudo se dá início na Irem, uma empresa responsável pela criação do Mon Patrol e o R-Type, que ambos os jogos eram para os arcades. No início da década de 90, a empresa enfrentava um enorme declínio e nenhum dos seus funcionários estavam com seu emprego garantido. Então uma equipe desenvolvedora saiu da Irem e decidiu criar uma companhia chamada Nazica, fundada na condição de subsidiária da SNK. E o nascimento de Metal Slug veio de uma vontade coletiva de fazer um jogo de ação casual bem-humorado. Enfim, acho que deu para dar uma breve resumida sobre a história de Metal Slug, mas hoje eu quero falar especialmente de apenas um jogo, um que marcou muito a minha infância no PlayStation 1, o Metal Slug X. A primeira vez que eu joguei esse game eu achei genial, os gráficos eram bonitos, o jogo era engraçado, e sem contar que você tinha continues infinitos. Yeah! Isso para uma criança de 6 anos era uma alegria, porque ela não vai passar raiva começando um game e ainda vai conseguir fechar o game tranquilamente e poder dizer que já zerou um game. Eu falei game pra caralho agora. Você tem ideia do qual valor tinha de você chegar para seu amigo e falar: "Oh, desculpa aí, mas eu zerei Metal Slug"? Se bem que eu acho que isso não funciona com Metal Slug, porque acho que todo mundo não tinha dificuldades pra zerar isso nos consoles. Ok. Mas se alguém zerou isso nos flippers, meu amigo, o cara era foda. Pra quem não sabe, o Metal Slug X é uma versão remix do Metal Slug 2 de arcade, com algumas pequenas mudanças, mas na verdade tem algumas coisas a mais dentro do código do game. Quando você começa a fuçar o código por meio do modo debug, são revelados vários cenários e mapas que não foram usados na versão final, incluindo aí trechos do primeiro Metal Slug e partes que só seriam vistas em Metal Slug 3, como o estágio que ocorre debaixo d'água. A primeira fase do game se passa em uma espécie do deserto da Arábia, e as coisas já começam frenéticas, milhões de soldados atirando e soltando bombas, e claro, mendigos para todo lado esperando a gente chegar para soltá-los. Essa primeira fase ela é bem tranquila e rápida de passar. O primeiro boss é um tanque gigante que fica tirando bolinhas que pisca. Logo depois que você termina de matar ele, você consegue ver várias faixas penduradas no cenário, e eu acredito que isso foi escrito em árabe, porque se não for eu não sei que diabos é isso. Mas o pior não é isso, o pior é que a tradução dessas faixas são: eu estou me sentindo doente, eu tenho diarreia e eu preciso de remédios. Será então que o pessoal da Arábia, quando quer cagar, coloca faixa avisando? A segunda fase se passa no Egito, e logo que você começa já pega uma laser gun. Yeah! Mas que desgraça, eu não consigo ficar com essa bosta nem um segundo. Essa segunda fase ela é um pouco chatinha porque a fase inteira é repleta de múmias que ficam defecando pela boca. E se ela te acertar, você vai virar uma múmia também. E você acaba ficando mais lento por causa disso. Mas se você levar o mesmo dano de novo, você morre. O chefe dessa área de longe consegue ser o boss mais chatinho, mas quando você pega a manha fica fácil de matar. Eu não sei porquê, mas acho engraçado essa animação que o Marco faz quando você completa a missão. Chegando na terceira fase, que eu não sei onde se passa dessa vez, mas sei que tem vários trens nessa fase. Eu não tenho muito o que falar dessa fase, mas nela tem uma coisa legal que você costuma ver com mais frequência nas outras fases, que são as comidas. É engraçado porque quanto mais você come, mais você engorda, logicamente. Porém, no jogo isso acontece também, e você fica sendo um gordo pançudo matador de soldados. A fase também tem alguns veículos, como o tanque e o avião. Era legal pegar esses veículos porque quebra um galho danado e ajuda pra caramba a matar os inimigos. Mas quando se joga de 2, é uma briga que só, viu? E o boss dessa fase, não sei porquê, mas me lembra um pouco o Metal Gear, sem contar a referência ao nazismo no topo da máquina. Indo para a quarta fase, que se passa na China, e que porra é essa, soldado andando de moto em cima dos telhados? Ah eu esqueci que é na China. Essa fase continua sendo mais do mesmo, até o momento que você se depara com aliens. E por que diabos tem um mendigo soltando o Hadouken? Ah, é verdade, não é um Hadouken. Deve ser algum poder de algum dos personagens de Tekken, né? Digo até que dá uma boa ajuda, porque assim que chega esses aliens, vira um inferno. Eles tacando laser pra todo lado e você chega a ficar perdido do que tem que desviar. Depois, na quinta fase, o jogo continua na mesmice, e a batalha agora é contra os soldados e os aliens. Aí a coisa fica séria. Mesmo você tendo a vida infinita, o jogo fica um pouco mais difícil. E dessa vez a fase se passa em um lugar subterrâneo.
E o cara parou um trem com uma pistola, como? Chupa essa, Homem-Aranha. What the fuck, e ainda ganha um porco. E finalmente chegamos na última fase, onde tá tudo um caos, é míssil pra todo lado, soldados tacando granada, aliens te infernizando. E fica nisso até chegar no último boss. E quando você chega lá, você se depara com o capitão da coisa toda, o Hitler. E o melhor de tudo é os aliens chegando pra capturar o capitão. Então, logo depois começa a batalha final contra os aliens. É um pouco difícil, você vai morrer várias vezes, mas nada que o tempo não resolva. E quando você finalmente derrota, você percebe que aquilo não era o último boss, e ainda faltava mais. Aquilo era só uma pequena nave, e logo em seguida vem a nave mãe pra foder todo mundo. E agora o legal de tudo isso é que os soldados que estavam contra você vêm pra te ajudar. Eu confesso que na primeira vez que eu vi isso eu pensei, pronto, fudeu! Já não bastava o último boss, agora tem mais esses soldados pra me encher o saco. E fiquei mó felizão que nem um bobão quando vi eles me ajudando. Saudades de quando eu era inocente. E quando você finalmente consegue derrotar os aliens, para encerrar o game com chave de ouro, aparece o capitão caindo da nave. E como sempre, o game não perde o humor nem pra finalizar. Apesar do game ficar repetitivo às vezes, ele é muito divertido, e sem contar que dá pra jogar de dois, que além de facilitar também, acaba sendo mais divertido ainda. O legal de Metal Slug é que o jogo é todo bonitinho, porém é praticamente uma Segunda Guerra Mundial, e a violência está presente, porém de uma forma cômica que ninguém se importa. De fato, é um ótimo clássico. E você, jogou muito Metal Slug na sua infância? Comente aqui embaixo. E claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliá-lo clicando no gostei, porque isso dá uma força enorme para o canal. Caso seja a primeira vez que você assiste um vídeo do canal, inscreva-se para acompanhar